Olá, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um programa semanal de análise de conjuntura com o MST. Eu sou Ana Chá, sou do Coletivo Nacional de Cultura e venho trazer algumas reflexões coletivas mais diretamente ligadas ao campo da cultura. Bora lá? Desconfiai do mais trivial na aparência singela e examinai, sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar, nada é impossível de mudar. Bom, eu escolhi começar hoje com este poema de Bertolt Brecht, pela convocação que os seus versos nos trazem, tão atual e tão necessária, de não podermos aceitar nada como coisa natural. É preciso sempre olhar além das aparências, buscar situar o contexto histórico e a relação entre todos os elementos. Por isso, nesse primeiro bloco, quero trazer alguns breves apontamentos de caráter econômico, político e cultural que se articulam e devem ser pensados juntos ao olhar a realidade da luta de classes a nível internacional. Bom, ponto número 1 é de que vivemos uma grave crise econômica, social e ambiental. Uma crise do capital que vem reorganizando o mundo do trabalho, as relações entre os seres humanos, as relações dos seres humanos com a natureza, gerando um aumento dos problemas ambientais e provocando uma extrema desigualdade social. Um dado divulgado nesse mês de julho pelo Relatório de Insegurança Alimentar da ONU vem confirmar que em 2020 a fome atingiu mais de 800 milhões de pessoas em todo o planeta. E o relatório aponta ainda que 22% das crianças do mundo foram afetadas pela subnutrição. Bom, um ponto número 2 relacionado à pandemia da Covid-19. Esta veio agravar as crises na sua totalidade. Tirou a vida já de mais de 4 milhões de pessoas, na sua maioria pobres, negros e classe trabalhadora. E, por outro lado, expôs a incapacidade dos governos neoliberais de lidar com questões que exigem uma resposta pública, centralizada e coletiva para casos como o de pandemia. Um terceiro elemento tem a ver que a reorganização do capital implica em novas formas de organização da produção. E com isso a gente vive uma crescente uberização da vida, como uma forma avançada de precarização do trabalho. E essa reorganização das formas de produção, ela vem exigindo também mudanças na forma de pensar a vida, na forma de sentir, na forma de estar no mundo, do trabalhador e da trabalhadora se relacionar. Por isso, os trabalhadores nunca estiveram tão distantes, nunca estiveram tão sozinhos, sem ter sequer com quem conversar das questões de trabalho. Estão, de certa forma, entregues à própria sorte e lutando contra todos para sobreviver neste mar de competição. É a classe trabalhadora tendo que assumir novas formas de organização e se usando, como a gente viu aqui no Brasil, na convocação de várias manifestações, da mesma tecnologia de aplicativos e de grupos de Zap. Bom, um quarto ponto. Essas formas de ver e de pensar o mundo, aliadas a uma crise de representatividade, elas vêm se expressando cada vez mais numa descrença do sistema político. Isso vem provocando uma crise dos modelos de democracia em curso em várias partes do mundo e tem aberto caminho para a implantação de vários regimes autoritários. Um quinto e último ponto nessa introdução mais geral, de que todas essas mudanças se articulam e se expressam numa grave crise cultural e ideológica. A hegemonia neoliberal dominante nos últimos 30, 40 anos é assente na imposição e na universalização das ideias da classe burguesa, como os falsos valores do individualismo, do consumismo, da livre iniciativa, da aversão a tudo que é coletivo. E esses valores, eles chegam à nossa vida cotidiana a partir de vários espaços de construção da hegemonia, como seja pela educação, pela arte, pela mídia, pela propaganda e hoje muito pelas redes sociais. Mas a gente vê que a crescente desigualdade, em especial a pandemia, também veio expor o fracasso
desses valores e dessas ações para resolver os problemas do povo. Mas não tenhamos ilusões. São hábitos, são comportamentos, são valores que estão muito enraizados na própria classe trabalhadora. E por isso levaremos muito tempo e precisaremos de muita paciência e muito trabalho para que possam ser superados. Bom, mas não vamos desanimar. Num bloco 2, eu queria trazer para o Brasil. Como essas crises estão presentes aqui? Bom, infelizmente a resposta é elas estão sim presentes e estão presentes de forma bastante profunda. Os dados, eles são alarmantes, são sufocantes, né? A gente está chegando à trágica marca de 550 mil mortes que poderiam ter sido evitadas pela Covid-19, 60 milhões de desempregados, 117 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras que não se alimentam como deveriam. E desses, quase 20 milhões passam fome. Aí a gente se pergunta, bom, numa situação de barbárie social, por que as pessoas não se revoltam? Por que muitos ainda continuam apoiando esse governo? A gente vai trazer uma explicação pelo viés da guerra cultural. O professor João César Rocha, da UERJ, lançou um livro recente sobre o assunto e ele explica que a guerra cultural bolsonarista significa a criação de um discurso de ódio a partir da criação de uma divisão do mundo entre o bem e o mal. Todos aqueles que seguem o bolsonarismo são apoiados, todos aqueles que não seguem são considerados inimigos e precisam ser desacreditados e, se necessário, eliminados. Bom, terceiro elemento, esse não é um método novo, não é um método exclusivo do Brasil, pelo contrário, ele tem permitido em vários momentos da história que a extrema-direita não só ganhe eleições, como ganhe os corações e as mentes, se aprofundando e se apoiando fundamentalmente na pauta de direitos e na invenção de inimigos imaginários. A gente vê isso em várias partes do mundo. A gente está vendo algo que, com bastantes diferenças, mas também com bastantes similitudes, acontecendo em Cuba. Bom, e o que a gente vê acontecendo é que se mistura num único caldeirão vários discursos, vários sentimentos, narrativas de ressentimento, de anticomunismo, de antipetismo, de racismo, antifeminismo, LGBTQI-fobia, ataques aos direitos sociais, aos direitos civis, sexuais e reprodutivos, enfim, de uma maneira geral, ataques aos direitos humanos. E não se trata só de discursos, a gente tem verificado um aumento exponencial de casos de violência contra a mulher, contra negros, contra LGBTs. Alarmante que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo. Bom, um terceiro elemento, esse discurso de ódio e criação de mentiras, eles ganham um alcance e uma capilaridade impensável em anos atrás pela via da difusão das redes sociais e dos meios digitais. Então não são mais apenas os meios tradicionais da televisão, do jornal, mas são meios que permitem que a mensagem se espalhe com uma extrema velocidade e para muita gente ao mesmo tempo. Bom, por outro lado, então faz parte dessa mesma estratégia uma descredibilidade da imprensa tradicional. E vocês devem lembrar que nem William Bonner, essa figura do Jornal Nacional, escapou aí aos ataques do presidente, justamente porque ele ainda é considerado uma fonte de informação fidedigna, né? E que poderia vir a questionar várias das informações falsas que são difundidas pelo bolsonarismo. Então é preciso desacreditar essa imprensa tradicional. Mas para além disso, é preciso desacreditar a ciência, os centros de produção do conhecimento, as universidades. É preciso investir e financiar essas mensagens e esses influencers de direita. É preciso apostar na divulgação a partir de artistas renomados. No caso do bolsonarismo, a gente sabe dessa relação com o mundo sertanejo, né, que muitos apoiaram, fizeram campanha e muitos seguem apoiando. Mas não pensemos que se trata de algo espontâneo, que depende da vontade das pessoas. Não, isso faz parte de um planejamento metódico dessas ações nas redes sociais e dessa rede, então, de divulgação dessa narrativa bolsonarista. Bom, um quinto ponto, então. Essas narrativas,
elas servem também em muitos momentos para distrair a população de pautas importantes, em especial pautas de caráter econômico e político, como desmonte de políticas públicas, privatizações, ineficiência do governo. Se a gente olhar especificamente para o caso da cultura, a gente vai ver que esse desmonte ele já vinha adiante, já vinha do golpe de 2016. Uma das primeiras medidas do governo Temer foi extinguir o Ministério da Cultura e foi praticamente desmontar toda a política pública no campo artístico e cultural. Isso não é de estranhar, porque, tudo aquilo que tenha potencial de construir uma visão crítica da realidade, e isso a arte e a cultura fazem muito bem e podem proporcionar, tem que ser eliminado para não oferecer nenhuma ameaça. Bom, ainda em relação à cultura, o que a gente verificou foi que já durante a pandemia, devido às ações de isolamento de combate ao coronavírus, um grande batalhão de profissionais da área, que atuam em especial nos bastidores, que atuam no turismo, eles se viram desamparados. A gente se calcula, os dados, que são mais de 5 milhões de profissionais da área que ficaram num primeiro momento sem sequer qualquer apoio por parte do governo. Só mais tarde que por pressão e por proposta de um campo parlamentar progressista, é que aí sim, e também por pressão dos próprios artistas e trabalhadores da cultura, houve a aprovação da Lei Aldir Blanc, que permitiu aí esse auxílio emergencial. Temos também o caso da Fundação Palmares, que acabou ganhando uma certa visibilidade e que tem, inclusive, em curso bastantes pedidos, processos para que se reverta essa situação, que teve a maioria, uma boa parte das obras do seu acervo retiradas porque o seu presidente acreditava que se tratavam de obras com temática de dominação marxista e revolução sexual. E a lista de exemplos não para. A gente poderia aqui citar vários que, em nome da guerra ao comunismo e à ideologia de gênero em especial, têm avançado aí em ações concretas de destruição e de aparelhamento das políticas e dos equipamentos culturais. Bom, num terceiro bloco, eu queria aqui ressaltar que várias das contradições geradas no próprio âmbito dessa guerra cultural, somadas com as contradições do campo econômico e político, claro, eles têm gestado interessantes processos de resistência e de enfrentamento a toda essa situação. Então a gente falava aí do ataque às lutas por direitos, que de certa forma levou também a uma maior politização dessas lutas e fez com que elas se fortalecessem e que elas recebessem um maior apoio da sociedade como um todo. E os sujeitos LGBTQI, as mulheres, os negros, a juventude se somando com cada vez mais força e qualidade a essa luta política geral. Bom, num segundo momento, todos esses ataques acabaram dando uma visibilidade internacional, uma visibilidade negativa ao governo Bolsonaro, e isso fez com que a luta se internacionalizasse. A resistência e a luta pelo Fora Bolsonaro acontece hoje em várias partes do mundo. Um terceiro elemento tem a ver com o fato de que esse discurso do ódio sem limites e o desmascaramento de várias notícias falsas, a desilusão, tem levado muita gente a se arrepender de ter votado nesse governo e tem levado muita gente a se afastar e não querer mais se identificar diretamente como apoiador do presidente, A gente tem várias figuras públicas que estão retraídos em mostrar esse apoio. Por exemplo, o sertanejo de Sorocaba, ao ser questionado nas redes no início do ano por que participou de uma reunião, de um almoço com o presidente Jair Bolsonaro, ele publicou mensagem dizendo que se tratava de um encontro apolítico e que o único objetivo era pedir incentivos ao setor. Bom, por outro lado também, a gente tem um crescente número de artistas, de trabalhadores da cultura, que mesmo que não votaram em Bolsonaro, não tinham ainda se posicionado abertamente contra esse governo e agora não encontram mais tranquilidade nessa posição neutra e têm se somado então aos vários pedidos de impeachment, têm se somado às várias expressões e às várias manifestações de encontro ao governo. E por outro lado, a esquerda, de um modo geral, os artistas têm aprendido a usar melhor, com mais qualidade, e ocupar as redes sociais, Então, e isso
através das linguagens artísticas, como música, audiovisual, cartazes. A gente tem aí exemplos de vários artistas. A gente teve essa semana o lançamento do clipe da música Desgoverno, de Zé Cabaleiro e Joãozinho Gomes, que contou com a participação de muitos artistas conhecidos e que se posicionaram claramente contra o governo, assinando um pedido de impeachment do presidente, mais um dos pedidos de impeachment do presidente. Bom, por fim, alguns desafios. A luta ideológica ela é central para a luta de classes. É necessário que a gente dispute a hegemonia na sociedade. Mas ainda temos muitos limites, enquanto esquerda, de fazer o diálogo com o povo. Precisamos que a nossa arte, que a nossa mensagem consiga trazer reflexão, consiga levar as pessoas a se envolver em movimentos políticos para que se realizem as mudanças necessárias. Precisamos também inovar nas formas de fazer a luta e de fazer a articulação. E a gente sabe que a arte e a cultura têm um potencial pedagógico de construção da consciência política e social muito grande. Então, precisamos que os artistas continuem mobilizados, organizados, juntos na luta política geral, mas também puxando uma luta por uma efetiva política cultural para o país, que reconheça a diversidade de expressões, que garanta acesso aos meios de produção e aos bens culturais de forma massiva e popular. Bom, tudo isso com a clareza de que precisamos avançar urgentemente na construção popular de um novo projeto político, que efetivamente dialogue e garanta a participação da classe trabalhadora e que tenha a arte e a cultura como parte da sua estratégia. Bom, companheiros, chegamos ao fim do nosso programa. Muito ânimo. Amanhã, dia 24 de julho, é dia de luta, é dia de mobilizações pelo Fora Bolsonaro. Todos e todas e todos convocados a ir às ruas com as devidas medidas de precaução, de segurança, mas certamente com muita criatividade e muita imaginação. Vamos à luta e, como diz a canção, um homem sem juízo e sem noção não pode governar essa nação. Abraços, fiquem bem, cuidem-se.